um desafio. Dentro desse desafio identidade, nós estamos trabalhando algo, eu acredito que é extremamente importante, que, primeiro, nós das raízes existenciais. O que é isso? As raízes existenciais são respostas simples, mas se você não tiver isso claro, isso acaba te paralisando por não saber como agir, como mergulhar, como entender quem é você, quem é Deus. Essa parte das raízes existenciais é aquela situação onde o que significa, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, qual é o meu propósito, não é? Se você não tiver isso claro, você vai se sentir perdido. E a ideia é que, dentro desse propósito de identidade, você comece a entender e comece a aprofundar nessas coisas. A segunda parte que nós começamos a trabalhar é a parte da quebrando algumas fortalezas. E uma das que mais nos impede de enxergar os planos. Então nós falamos sobre como remover a mentira e o engano e estabelecer a verdade. Na última nós falamos sobre verdades como fundamento e vencendo o orgulho e as armas do orgulho, vencendo as fortalezas mentais e essa última que nós citamos. Hoje nós vamos trabalhar a parte do posicionamento e do cumprimento do papel. Se nós já identificamos quem é que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, por que nós existimos, qual o nosso propósito, se nós já entendemos que o orgulho é um dos maiores ativadores da distorção da identidade, porque eu vou ver que por trás das armas do orgulho existe muita rejeição, existe muita orfandade, existe um senso de vazio tão grande, mas quanto maior a rejeição, você pode ter certeza que maior é vamos dizer assim, o lugar de orgulho atuando na vida das pessoas. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender é identificar, cara, olha, por que eu tenho essa resistência aqui? Por que quando tocam nesse assunto eu não gosto? Por que quando eu sou confrontado nisso, eu tenho tendência a esquivar? Ou eu tenho tendência a rebater? Porque a argumentação, queridos, é uma das maiores evidências do orgulho. Porque a argumentação, você quer camuflar aquele comportamento, aquele sentimento, aquele fruto pecaminoso, oriundo. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que trabalhar dentro desse processo de identidade é identificar quais são essas coisas que ativam essas áreas de orgulho e deixar ser tratado nessas feridas. E uma das coisas mais importantes, fazemos sempre essa questão do conceito, não é você parecer ser perfeito, é uma coisa chamada transparência. É você procurar a pessoa que cuida de você, ou você chegar diante de Deus antes de chegar nessa pessoa que cuida de você, falar, Senhor, olha, eu estou com dificuldade nisso, Senhor, essa área ainda não sou tratado. Entende? Queridos, existem situações que quando eu começo a me afastar de algumas realidades, de algumas pessoas, de algumas coisas que causam dor, é porque na área de ferida também houve ativação do orgulho. Então nós vamos ter que ser humilde, nós vamos ter que restaurar os relacionamentos, nós vamos ter que fluir no espírito
e crescer em graça, em sabedoria, sempre pedindo para que o Senhor nos revele quais são as áreas que nós fomos feridos, quais são as áreas que eu preciso da poda do Senhor para que eu dê mais fruto. Nós vamos entendendo uma realidade seguinte. Vamos supor aqui o pé de uva. O pé de uva não foi criado apenas para dar sombra. O pé de uva, ou a videira, ou a vide, ela foi criada para dar fruto. Entende? Não sombra. E para que essa videira ela dê fruto, ela precisa ser podada. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma videira ou uma vide, pé de uva, sendo cortado. Irmãos, fica só o talo, só os ramos mais grossos. E o Senhor faz isso conosco de vez em quando, de vez em sempre, né? Ele vai podando. Porque, queridos, o que nos impede de frutificar não é aquilo que nós achamos que é ruim. Talvez é aquilo que nós achamos que nós somos bons, que nós estamos bem, e que a gente não precisa fazer mais nada. Entende? Ah, eu estou em paz. Isso não é um indicador de que você está pronto para gerar fruto. Então, nós temos que pedir para que o Senhor jogue luz. Senhor, me mostre tudo aquilo que eu acho, ou que eu entendo, que talvez não é uma verdade, que está me impedindo de frutificar, está me impedindo de crescer, está me impedindo de ser um canal de bênção na vida das pessoas. Queridos, talvez porque você e eu não achamos que estamos prontos, por isso nós não proclamamos a palavra, porque nós fazemos comparações e nós nos sentimos inferior. Talvez esse é o motivo. Talvez porque você foi ferido, foi ferida. Pode ser algo, entende? Então a raiz é sempre se proteger, é sempre se preservar. E não, queridos, nós vamos entendendo que à medida que nós vamos entrando no amor do Senhor, na medida que nós vamos nos fazendo vulneráveis diante dessas situações, à medida que nós nos expomos à morte do eu, porque se nós nos importamos com a ofensa demais, queridos, é porque o está vivo demais. Se nós nos importamos demais com o que as pessoas falam, ou criticam, ou elogiam, nós estamos vivos. O fato é, se você for hoje no Instituto Médico Legal, no IML, ele vai dar algum sinal? Se der, a gente já sai correndo, né? Não sobra ninguém. Tá entendendo, queridos? É porque nós estamos vivos demais que a gente se importa demais com algumas coisas. Então nós temos que deixar ser tratadas as feridas. Nós precisamos ser coisas que a gente precisa avaliar. São essas áreas de ferida e essas áreas de orgulho, porque elas nos impedem. Então, hoje, nós vamos entrar nessa parte da restauração dos reis e sacerdotes. Só para a gente conseguir aqui coisar e negócio. A Bíblia nos diz que em Cristo somos reis e sacerdotes separados para Deus. A nossa postura muda a partir de uma mudança de mentalidade, quando compreendemos quem somos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Quando compreendemos o paradoxo de ser prisioneiros de Cristo, é o que nos traz a verdadeira liberdade para exercermos o nosso ministério como reis e sacerdotes. Nós precisamos compreender que Deus nos prepara e nos treina para sermos reis e sacerdotes atuantes. Diga comigo, atuantes, com plenos poderes do seu reino, o reino dos céus, que trabalha em nossa vida desenvolvendo qualidades que nortearão as nossas vitórias e conquistas
em Deus. Então, nós podemos aprender com o exemplo do rei Davi. E nós vamos mapear aqui pelo menos 3 qualidades dos reis e sacerdotes em Cristo. Então, queridos, a nossa mudança, ela precisa ser atuante. E nós precisamos ter posicionamento e cumprimento do papel. Um exemplo que eu sempre uso, queridos, não adianta ser um pai dentro de casa. Eu preciso ser um pai presente. Não adianta eu ser uma mãe fechada. Preciso ser uma mãe diligente, atuante, presente. Eu não posso apenas estar de corpo presente. Eu preciso ter o posicionamento. Estar dentro de casa é uma parte. A segunda parte é atuar, é você pegar a sua identidade e exercer. Entende, queridos? Em relação à questão de chamado, é uma das coisas que nós vamos trabalhar e aprofundar na próxima aula. Se você não sabe qual é o seu chamado específico, queridos, comece a participar de uma congregação. Talvez alguns aqui não estão congregando. A segunda parte é você se envolver nas áreas que estão precisando. Até que você comece a encaixar numa área. Ali não é apenas a gente pular de paraquedas para resolver um problema. Se envolva com várias áreas, que a gente chama de foco difuso, e depois você entra nas áreas específicas, não é? Então, talvez você tenha uma predisposição, vamos dizer assim, uma inclinação para ensino. Então, começa a criar estudos, começa a ver estudos, começa a transcrever alguns estudos. Talvez Deus te chamou para a área profética. Então, começa a identificar o que é um ministério profético atuante. Talvez Deus te chamou para evangelizar pessoas, para falar de Jesus para outras pessoas, para manifestar poder, curar enfermos, expulsar demônios. Entende? Então, nós precisamos ir entendendo esse processo e nos posicionar. Então, olha só. E aonde que entra essa questão da... É justamente eu entender que eu estou dentro da casa, que muitos de nós já estamos participando de uma congregação, já estamos debaixo de um pastoreio, debaixo de uma cobertura, debaixo de de um cuidado pastoral, de uma igreja, né? Mas nós não estamos atuando, estamos paralisados. E Deus quer nos posicionar nesses dias. Deus quer nos dar essas qualidades. 1 Samuel, capítulo 17, verso 20 a 26, diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e, a gritos, chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos que estavam bem, se estavam bem. Olha só a preocupação. Chegando perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas
falara e Davi ouviu. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. Temiam grandemente e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei acumulará de riquezas, de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha. A casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, queridos. Os exércitos do Deus vivo. Aqui está no plural. Aqui não está falando apenas de uma realidade. Nós podemos trazer aqui o entendimento, nós sabemos que aqui está falando dentro de um contexto natural, mas nós podemos levar para dentro de um contexto espiritual também. Nós podemos entender, queridos, que tudo aquilo que aconteceu com Israel no físico acontece conosco também no espiritual. Existem guerras, existem gigantes, existem situações que nos afrontam todos os dias. Você, uma pessoa relevante no reino, você, quem é você? Entendeu? E você vai ter que se aproximar. Irmãos, Deus tem um negócio com usar pessoas que não se acham ninguém. Olha Moisés, queridos. Olha Gideão. Olha, queridos, quantas coisas o Senhor faz por meio dos seus filhos. Então, queridos, a questão é, nós temos que nos posicionar não na nossa força. Eu vou jejuar 40 dias porque o Senhor vai me equipar, vai me encher de unção, de poder. Queridos, eu creio que sim. Existe um fator, a tua poder de ousadia, de coragem, de um tempo de limpa, um tempo que você se expõe na palavra. Isso te lava. A questão é, não é na nossa força, é no poder do Espírito Santo, entendendo a nossa identidade. Diga eu aí nos comentários. Amém? Tá, glória. Amém. Então, Cristo nos salvou, Cristo nos ungiu, e Ele tem nos colocado, ou tem nos chamado a tomar uma posição privilegiada no seu reino. Olha só, queridos, o tanto que Deus é maravilhoso. Nós não tínhamos nenhuma chance. Nós já estávamos condenados. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou da lama. O Senhor está de fora e de dentro de nós. E agora, como pessoas limpas, pessoas restauradas, o Senhor nos posiciona para representá-lo. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus tem os seus anjos, Deus tem o Espírito Santo, mas Deus tem o interesse em nos usar para a glória dele. Entende, queridos? O que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Entenda isso. E se você não fizer, vai ficar sem fazer. Mas seremos responsabilizados. Seremos responsabilizados pelo quê? Seremos responsabilizados pela luz que nós tivemos da palavra e da posição que nós tomamos ou deixamos de tomar. Estão entendendo? Então, como reis, temos que guerrear como sacerdotes e servir o Senhor. E quando nós pensamos em quais deveriam ser as características de um rei, é possível que venha na nossa mente o quê? O que vem na nossa mente que eu preciso ter para ser um rei? Coragem, ousadia, força, habilidade,
inteligência. E nenhuma dessas respostas está incorreta. Mas existem 3 qualidades que são indispensáveis para um rei antes de entrar numa guerra. E Deus vai usar circunstâncias em nossa vida para nos treinar. E essas situações são situações que nós não podemos fugir. E são etapas que elas não podem ser queimadas. Entende? Até que nós possamos desenvolver, até que essas áreas sejam desenvolvidas pelo Senhor. Existem algumas coisas na nossa vida, queridos, que elas são estimuladas, que elas são provocadas. Entende, queridos? Existem situações, sempre quando nós vamos entrar dentro de um contexto de amadurecimento, nós vamos ser feridos. Pode entrar dentro de um contexto de escassez. O deserto, queridos, é o lugar dos orgulhosos. É o lugar de tirar o orgulho, é o lugar de tirar o Egito, é o lugar de romper com a idolatria, é o lugar de romper com a mentalidade escrava. Se você permanecer com a mentalidade escrava, você permanece no deserto. Um percurso que demoraria semanas, 40 longos anos. Não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Então, queridos, posicionamento já. Posicionamento no papel. Então, quais são as 3 características que um rei precisa ter? Número 1, o rei e sacerdote precisa ser curado de alma. Queridos, ninguém deve ir para a guerra se não estiver bem interiormente. Estamos falando da guerra pela igreja e pelo reino de Deus. Claro, queridos, que nós não vamos ficar lambendo ferida, tá? Nós precisamos nos levantar, porque lamber feridas e ficar dentro de uma situação de lamúria, de reclamação, é uma situação que nos mantém paralisado. É uma mecânica de uma coisa chamada egotismo. É uma vertente do egoísmo. É uma vertente do orgulho. Ó céu, ó vida, ó azar. Eu não faço, eu não vou, eu não fluo, eu não frutifico porque ninguém me ajuda. Mas a pergunta é, pede ajuda? Segunda pergunta, faz o que precisa ser feito? 3, vai atrás? 4, depende do Espírito para fluir? Porque nós vamos ter esses recursos, queridos. Leitura, se tem uma área que eu preciso desenvolver, eu preciso mergulhar na leitura. Segundo, eu preciso de interpretação. Se eu não conseguir entender o contexto, eu vou buscar. E se eu ainda não conseguir entender, eu vou procurar as pessoas para que elas me ajudem a entender. Entende? Claro que nós não vamos receber nada pronto. Nós vamos receber, é igual a faculdade, queridos. A faculdade não resolve a sua vida profissional. Ela te dá caminhos para que você flua. Existem níveis de dificuldade que precisam ser trabalhados para que você cresça forte. Entende? Se o seu filho, você der tudo na boca dele, ele vai crescer, esperando que a esposa faça isso por ele. Entende? Se você, ele vai esperar que a esposa arrume a cama para ele. Se você faz tudo por ele, ele cresce um adulto, um homem, vamos dizer assim, afeminado. Desculpa a expressão, irmãos. Fraco. Entende? Então, nós precisamos entender isso. Então, vamos lá. Quando nós olhamos para a história de Davi,
até derrotar Golias, a gente pode descobrir que ele foi uma pessoa curada interiormente. Ele teve uma atitude positiva quando ele teve as situações que desmotivaram quase todo mundo. Eram homens valentes, queridos. Mas ali havia um nível de afronta. Sabe, irmãos, quando a gente está passando por situações, muitas coisas, uma atrás da outra, a gente vai ficando sem força, sem ânimo. Esses homens estavam dessa maneira. Mas olha só, irmãos, Davi, quantas coisas ele precisou vencer? Olha só, das coisas que a gente pode lembrar aqui, ele foi esquecido pelo seu pai. Você já teve a sensação de ter sido esquecido? Não é terrível para uma pessoa? A autoestima da gente vai lá pro zero. E muitos nessa hora faz escândalo, né? Olha eu aqui, nossa, e faz aquele esquete, aquela coisa, sabe? Birra. São situações que abririam feridas na alma. Davi, irmãos, ele foi alguém cuidado pelo Senhor, que teve o Senhor como seu pai, cantava louvores, salmodiava, expressava suas dores, apresentando diante do altar do Senhor. Não ficava lamuriando apenas da boca para fora. Ali ele estava expressando: Senhor, me lava, Senhor, me limpa, Senhor, até quando? E vai tendo um diálogo mesmo, checando as emoções. Vê se há em mim algum caminho mau, me leva para caminhos, para veredas direitas. Ok? A segunda coisa, ele foi criticado pelos seus irmãos. Ser criticado no modo pejorativo, ou seja, aquela situação de chacota mesmo, é outra condição que tenta paralisar a gente. E quantas vezes, irmãos, nós não fomos feridos servindo? Fulano de tal não me reconhece, fulano de tal não, nem olhou para mim, fulano de tal não pegou na minha mão. Irmão, pula na frente dele e dá um paz do Senhor, shalom, e pega. Entende? Provoca, irmão. Eu já fiz isso. Eu já fui de uma igreja e nesse lugar não me cumprimentaram. Eu falei, deve ser só hoje, né? Mas eu fui a outros cultos e estava acontecendo a mesma coisa. Eu falei, não, isso aqui é intencional. Né? E aí, irmãos, eu dou um pulo na frente da pessoa. Eu falei, paz do Senhor. Irmãos, essa pessoa ficou tão constrangida que ela nunca mais conseguiu passar por mim sem notar e sem cumprimentar. Entendeu? Você precisa ser esse incentivador também. Então, em vez de se lamentar, em vez de lamuriar, em vez de reclamar e se fechar, vai para cima. Entende? Você não precisa ser inconveniente. Não precisa ser quem você não é também. Mas você precisa, né, tirar, quebrar essa barreira. Não é? Mas nesse caso aqui é crítica mesmo. Muitos tentam se explicar, outros na prova da verdade, sabe? Provar, tentar expor. Então nós precisamos entender que as críticas, elas sempre existirão. Ao longo da nossa vida, nós vamos ter que aprender. Vai ficar em silêncio, irmãos. Às vezes, nós vamos precisar sofrer o dano. E glória, irmãos, olha, os profetas foram o Filho de Deus foi perseguido, irmãos. É uma honra ser perseguido por causa da justiça. Entende? Número 3. Davi foi desacreditado pelo seu líder. O rei Saul não acreditou em Davi, tentou tirar ele do propósito no qual ele estava ali. Você pode pegar lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Não vou entrar, não vou ler agora, mas pega lá. Então, muitas pessoas não vão acreditar em você.
Mas o que realmente importa é se você crê ou não nas promessas de Deus para sua vida. Estou entendendo, irmão? Olha só, mais uma coisa. Davi foi desprezado pelo seu inimigo. Golias zombou de Davi, desprezou, diminuiu com palavra diante de todo mundo. E se Davi tivesse uma alma enferma, se Davi tivesse uma alma ferida, na hora em que Golias o humilhou publicamente, ele entraria num processo de todo mundo e de todos. Se você quiser ser uma rainha, um sacerdote, para a glória de Deus, você precisa se preparar para lidar com quem não irá com a sua cara. Com quem não vai acreditar na sua unção. Davi não permitiu que ninguém... O alvo que foi honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Segunda coisa. Mais uma questão. Um rei e sacerdote é alguém que é a prova de pressão. Vencedores são forjados no fogo da pressão. Para que nós alcancemos uma posição de Deus, em Deus, que Deus tem para nós, nós temos que suportar guerra sem voltar para trás. Acontece, queridos, quando nós entramos dentro do propósito de oração, principalmente, irmãos, uma coisa muito comum. Ah, foi só eu entrar no relógio de oração que as minhas coisas estão tudo coisada. Claro, irmão, você está dentro de uma guerra, entende? É instável, mas você está rumo à vitória. Você e o Senhor é a maioria, entende? Irmãos, nada do que você faz para Deus, nada do que você faz em Deus, fica sem resposta, entende? Se você não colher aqui na terra, na eternidade, você vai colher. Coisas que o Senhor nos diz que nós vamos colher até 100 vezes mais ainda nessa terra. Então, nada que você faz em Deus, irmãos, fica sem resposta. Aquilo que você fizer pelo filho dos outros, irmãos, aquilo que você fizer, por isso que nós estimulamos as pessoas, por exemplo, a fazer ofertas de justiça. Ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que está em situação ruim, não é? Lógico que não pode entrar dentro de um processo de dependência, mas ensinar aquela pessoa a agir com sabedoria para que ela não entre mais naquele buraco. Mas tudo que você fizer, irmãos, seus filhos vão colher. O dia que chegar o dia mau, você será poupado. Entende? O Senhor vai se lembrar, vai ser levantado um memorial diante do Senhor. Pensa nisso. Então, a pressão da agressividade. Golias saía para desafiar Israel com gritos e insultos a Deus. E o tanto de homem bunda mole, irmãos, que não se levantaram, não se posicionaram. A pressão da reputação do inimigo. Era o guerreiro e o campeão dos filisteus, além de ser um gigante. Então, as pessoas olhavam, se comparavam. Um gigante desse tamanho, com essas armas de intimidação, contra eu, esse homem desse tamanhozinho. Não. Então, a pressão da agressividade pode vir para cima de nós. A pressão da reputação do inimigo. A pressão dos problemas diários. Por 40 dias, Golias chegou todas as manhãs para desafiar Israel. Imagine, irmãos, que filtro que você tem. Imagina que você tem um problema e todos os dias vem alguém, vamos supor que tem um problema financeiro.
Cada dia que passa, debitam R$ 400 da sua conta. E você não tem como fazer nada. Repreendido em nome de Jesus, irmão, mas é só um exemplo. Não dói? É exatamente isso que estava fazendo, irmãos, com o povo. Humilhando, caçoando, ali provocando. E olha só, queridos, quando Deus quer usar alguém, irmãos, Deus chega a ser engraçado. Ele pega aquele que não é, que as pessoas não dá nada por eles, e transforma num grande campeão. Então, a pressão das pessoas que nos abandonam, Davi ficou sozinho na hora do confronto. A pressão de ter que enfrentar algo que a gente nunca enfrentou na vida. Ó, Davi já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, mas nunca o gigante. E a resposta está aqui, irmãos. Isso aqui é uma chave, porque as nossas buscas no secreto vão revelar as nossas vitórias públicas. Entende? O leão e o urso. O leão e o urso. Na batalha diária, se enchendo de Deus, removendo toda e qualquer etiqueta, toda e qualquer pressão e opressão, todo sofisma, todo ataque na mente, me alinhando com a palavra, vivendo a palavra, entendeu? É isso. Então, existem pessoas que elas enfrentam pressão de várias maneiras. Tem pessoas que se isolam de todos e de tudo, outras passam a comprar por compulsividade, outras buscam refúgio na pornografia, outros ficam plantadas em frente à televisão, em frente à internet, rolando o WhatsApp e Instagram e Facebook e Twitter. Existem pessoas que ficam violentas, agressivas nas palavras e outras passam a comer mais do que o necessário. Mas tudo isso é o quê, queridos? Válvulas de escape que nos levam para fora da batalha em que entramos por Cristo. E nos fazem cristãos derrotados, crentes frustrados, sem poder de ação no reino. Quem está entendendo, gente? Quem está aí? Talvez você precise voltar a isso aqui várias e várias vezes. Nós precisamos entender. Esse negócio precisa entrar dentro da nossa cabeça. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Todavia, aqueles que suportam as pressões tornam-se colunas da igreja do Senhor. E uma outra chave aqui, um outro princípio. Um rei vai à guerra de olho na recompensa. Então, lembra? São três coisas. São três qualidades indispensáveis. Primeiro, um rei sacerdote. Segundo, um rei sacerdote é alguém à prova de pressão. Terceiro, um rei vai à guerra de olho na recompensa. Irmãos, toda guerra tem despojo. Você sabe por que para você é tão difícil? Porque você está tendo que lidar com toda a dinâmica de iniquidades da sua família. Quem acorda primeiro vai resgatando um a um. Sabe, irmãos? Imagina. Por isso que é tão difícil para você. Anos na feitiçaria, idolatria, nos vícios. Olha onde foi corajosa. É a mesma coisa de você pegar, tentar parar um caminhão numa descida, sem freio.
na frente dele, igual o Homem-Aranha. Não, irmão, sozinho você não dá conta, você é atropelado pela situação. É no poder do Espírito que o Senhor vai nos capacitando. Então, o terceiro ali é um rei vai à guerra de olho na recompensa. Três coisas o rei Davi receberia, o Davi, né, na época não era rei ainda, receberia riquezas, a mão da princesa, o perdão de impostos, até o fim da vida. Tudo que um homem deseja. Três coisas Davi receberia: riquezas, a mão da princesa, perdão dos impostos até o fim da vida. Alguns pensam que é errado você trabalhar por recompensa. Mas Jesus, queridos, o próprio Senhor Jesus trabalhou pela recompensa de se tornar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de receber um nome que está acima de todo nome, de ser aquele que possui a chave do inferno e da morte. E a motivação ali, queridos, agradar o Pai, a dependência do Pai, no poder do Espírito. Então, existe uma recompensa para hoje, que vai ter e também vai ter recompensa naquele grande dia. Vamos ler aqui, é Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, e do cordeiro. E de uma outra margem do rio está a árvore da vida, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a conclusão que nós podemos ter aqui, queridos, é: tome posição hoje e decida ser treinado, decida ser treinada por Deus. Deixe Ele curar sua alma. Deixe Ele te fazer passar pelas pressões e deseje receber dele cada uma das recompensas do reino de Deus. Queridos, você precisa ser curado, você precisa ser liberto, você precisa se expor à palavra, você precisa entender o que há de errado, você precisa quebrar essas maldições, você precisa pedir para que o Senhor exponha, para que o Senhor te mostre aquilo que precisa ainda ser tratado para você prestar no reino, para você ser alguém frutífero no reino, alinhado, alguém que gera glória para o Senhor. Entende, irmãos? Alguém, não que Deus precise do nosso, mas à medida que nós o adoramos, à medida que nós o buscamos, nós nos parecemos com ele e podemos contemplar a sua glória, manifestar a glória do Senhor. O Senhor nos deu o quê? Poder e autoridade. Existe uma expressão chamada dunamis. Existe uma expressão chamada dunamis, que é o poder a revelar, curar de coisa. Eu posso ser alguém que usa, não tenho os documentos para exercer aquilo. Ou eu posso ser alguém com os documentos, exemplo, um policial. A autoridade para usar aquilo. Então, que o Senhor nos revista de poder e autoridade. Três coisas. Sua alma. Pedir para que o Senhor te transforme, pedir para o Espírito Santo quebrar todas as barreiras, todos os grilhões que ainda te prende. Segundo, pedir para que Ele te fortaleça, para que você consiga passar pelas pressões.
Tem pressão, irmãos, é guerra, é batalha. Tudo aquilo que os seus familiares não venceram, se você vencer, tem despojo. Tudo aquilo que aquilo que era uma bênção para sua família. E muitos não receberam por gerações, por se afastarem do Senhor, por nunca colher. Por isso que está difícil, por isso que não está fácil. Amém, queridos? Amém? Tá dando para entender aí? Agora é muito importante que você fale alguma coisa. Fala alguma coisa aí, crente. É ter que despertar. Quem consegue colocar características? Quem está se lembrando, se lembrando. Queridos, todo conhecimento que você é exposto, três coisas precisam acontecer: conhecimento, relação, aplicação. Toda live, irmãos, tudo aquilo que você está, tudo aquilo que você está aprendendo, que você está sendo exposto, você precisa anotar para você refletir depois. Eu falei três pontos aqui, que um rei e um sacerdote precisa desenvolver, ter como características na sua vida. Número um, ser curado de alma. Espero que você esteja anotando. Ser curado na alma. Irmãos, um dia eu quero fazer uma live, eu quero fazer uma imersão só sobre cura e libertação. Nós já temos no YouTube um desafio que nós fizemos, cura e libertação, libertação e cura emocional. Se você está participando aqui, se você entrou agora e está... Então, participa lá, entra, faz todas as lições ali, no final sempre tem uma oração, tá bom? E eu vou postar lá no grupo, irmãos, a playlist, tá bom? Cecília, minha filha, depois você consegue achar a playlist e colocar lá para nós? No grupo? Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Então, o terceiro ali é o quê? Primeiro, ser curado na alma. Segundo, ser alguém à prova de pressão. Terceiro, vai para a guerra de olho na recompensa. Isso aqui são algumas características, tá, queridos? Algumas características. Então, tem a dependência do espírito, tem mover. Eu tentei dar uma resumida máxima aqui para a gente conseguir desenvolver. Amém? Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, agora, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor quer fazer em nós. O que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor,
Nos ajude, Senhor, para que possamos nos posicionar, para que possamos crescer e avançar no Senhor em nome de Jesus, Pai. Todas as áreas que estão travadas, Senhor, nós pedimos agora perdão, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, Pai. Pedimos perdão pela idolatria, pela feitiçaria, pela inimizade, pela porfia, pelas dissensões, pelas facções, pelas invejas, pelas bebedices, pela glutonaria, Pai, por toda prostituição e todas as coisas semelhantes, Pai, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, para que o Senhor nos limpe. Senhor, toda a área da nossa alma, toda vontade contaminada, em nome de Jesus, começa a ser quebrada. Que o nosso coração começa a ficar limpo, que a nossa mente começa a ficar cristalina. Nós declaramos agora no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. O Senhor não nos deu um espírito de medo, segundo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, mas o Senhor nos deu amor, uma mente sã. O Senhor nos deu equilíbrio. E o Senhor nos deu poder. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora, coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala assim, eu recebo cura agora. Mente, seja curada. Seja reconciliada agora com a vontade de Cristo. O Senhor não me deu o espírito de medo. O Senhor não me deu o espírito de rejeição. O Senhor não me deu o espírito de culpa, medo, insegurança, mas de poder, de amor e uma mente saudável. Eu declaro agora que eu entro nesse lugar de paz. O desespero, a angústia, o medo, a dúvida não tomarão conta de mim. Eu recebo agora cura. Eu recebo agora restauração. Eu recebo agora renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, eu retiro agora todas as vestes velhas. Eu retiro agora todas as vestes velhas. Todo peso. Todo peso. O Senhor me dá agora vestes de louvor e adoração. Eu recebo agora coroa de justiça. Eu recebo agora óleo de alegria. Não terei o espírito angustiado. O Senhor me transforma hoje num restaurador, numa restauradora de veredas, caminhos antigos, dos princípios do Senhor. Eu serei um canal de bênção na vida das pessoas. Eu sei que eu não sou fonte, mas eu sou canal, canal de Deus. Senhor, me usa. Me batiza agora, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus. Eu declaro agora que toda atmosfera maligna, que tudo aquilo que tenta impedir o avanço, em nome de Jesus Cristo agora, conforme Lucas 11:20, pelo dedo de Deus, Lucas 11:20, tudo aquilo que Jesus quer julgar, tudo aquilo que Jesus quer quebrar, agora, pelo dedo de Deus, seja quebrado agora, 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 em nome de Jesus. Que a identidade floresça, que a manifestação da glória, que a manifestação do poder, que a espada de dois gumes, essa machaira, essa espada afiada, Pai. Começa agora, Senhor, ser ativa na nossa vida, separando agora o que é seu e o que não é seu, Deus, para que possamos perceber, para que possamos tirar tudo aquilo que não é seu e fluir, Pai, como um rio em nome de Jesus, pelo louvor da tua glória. Aleluia. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer compartilhar algo? Alguém sentiu alguma coisa? Alguém está coisado? Alguém sentiu alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Está tranquilo? Senti muito forte a presença do Senhor aqui no momento da ministração. Que bênção, Aline, que bênção. Glória a Deus. Que o Senhor
dê para você, e para vocês, queridos, uma noite de paz, final de semana de muita alegria. Vocês vão ver como o céu vai ficar baixinho. Vocês vão conseguir buscar de uma forma mais... Deus é fiel. Amém? Queridos, então, segunda-feira, nós vamos... Você quer falar alguma coisa, Kátia? Quero sim. Diga. Eu não consegui pegar bem do comecinho. O que é feito hoje também é gravado ou não? É gravado. Eu vou postar lá no YouTube, tá? Ah, para pegar no comecinho. Tá bom. Bom. Ah, outra coisa, eu tô vendo, o senhor me mandou a playlist, né? Que aí vai ter, são 6 aulas. É conjugado com essas lives? Porque eu não comecei desde o começo, se o senhor Eu recorda. recomendei aqui, tem uma playlist só sobre cura e libertação, cura emocional e libertação. Eu vou Não, explicar. desse que a gente está fazendo a identidade. Ah, sim, da identidade tem as aulas também. Vamos postar lá a playlist novamente, tá? Tá bom, muito obrigada. Disponha. Deus abençoe. Alguém mais, queridos? Alguém quer compartilhar, quer testemunhar? Testemunhe. Com licença. Não, assim, eu comecei, mas está muito interessante, porque assim, foi exatamente. Eu vou começar a semana que vem com a minha pastora sobre cura e libertação, porém ela está indo na raiz. E logo na mesma semana que eu estava conversando com ela, o senhor postou, né, no seu status lá do WhatsApp, onde que eu pedi que eu queria participar. Então Deus é maravilhoso, Ele está colocando situações, né, para que realmente eu vá no foco e atingir o objetivo, né? Que é a promessa, aquilo que ele quer me usar, né? Então as coisas estão encaminhando. Hoje recebi um livro de PDF também que tem a ver com a parte emocional. Então, assim, eu sou muito grata mesmo por estar aí no grupo, por tudo. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Semana que vem, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de dons, tá? Dons e talentos. Dons e talentos. Elaine, evangelista. Shalom, shalom a todos. Pastor Wesley, Shalom, eu irmã. tempo, né, sem poder entrar, porque eu estava trabalhando direto, estudando à noite, Em mas paz. eu estou de férias, e corri para participar dessa aula. Eu nunca esqueci os ensinamentos que o Senhor ministrou, né, no ano anterior, Que e bem. assim, eu tenho vivido muitas bênçãos do Senhor, através do estudo que o Senhor tem dado. Me encontro fazendo também terapia com uma psicóloga, e isso me ajudou muito, Que porque bem. eu acredito que o Senhor ministrou também o poder a esses profissionais. Existem muitos psicólogos de Deus, e Sim. assim, eu vim para trazer assim também testemunho de despojos da guerra que eu enfrentei e ainda tenho enfrentado, né? Sim. Mas o Senhor entregou uma casa nas nossas mãos Eita sem glória. um centavo. Ele fez, né? Uau. Na guerra, focado no despojo. Eu pude viver isso. Quando eu olhei para minha mão, eu só dizia, Senhor, eu confio em Ti. E eu recebi uma palavra do Senhor assim, acessa a senha dos cofres celestiais. A gente aprende muito essas coisas, né? E eu falei, Senhor, fala o número. Então eu recebi 6 números no meu espírito. E eu, no meio do culto, as pessoas ficaram olhando, mas eu não me preocupei. Eu acessei, e no dia seguinte, uma pessoa me ligou e disse para mim, olha, irmã, eu não sei, mas Deus mandou eu te entregar esse dinheiro. E era justamente a entrada da casa que eu precisava, e o Ah, dono da casa permitiu que eu pagasse em mensalidade. que bem. Então, quando a gente vai se libertando, porque, irmãos, eu morava num lugar onde era tudo quebrado, eu saía com a minha avó para catar lixo, nós éramos espíritas, comia as coisas da macumbaria, e o Espírito Santo começou a me chamar quando eu caminhei para Jesus. Aí eu, meu Deus, por que eu trabalho tanto e minha vida é assim? E o Senhor estava chamando para a gente limpar, arrumar a casa, e a libertação traz realmente os despojos assim, das guerras. Eu estou muito feliz com o Não é Senhor. mesmo? Obrigada.
Que bênção, que bênção. Obrigado por compartilhar. Deus abençoe, queridos. Então, na segunda-feira, o Senhor permitindo, nós entraremos novamente, tá? 6:30 da manhã. Portanto, é um desafio, né? Desafio é desafio. Acordar 6 da manhã, 6:30 da manhã. É um desafio e nós vamos concluir. Amém? E nós vamos organizar, vou passar um tempinho, nós vamos novamente começar outro desafio. Agora, no dia 17, a gente vai estar viajando, vou estar indo no Mato Grosso, depois nós vamos à Bolívia, depois nós vamos voltar, e ali para o dia 29 nós vamos estar, depois do dia 29, no próximo mês nós começamos o outro desafio, né? Logicamente que nós vamos ter outros ensinos, não é? E vamos estar entrando online no meio do caminho, essa questão do online não impede, vai ser benção. Deus abençoe, meus queridos.